E aí pessoal, beleza? Eu sou o Gilão e hoje vamos falar sobre o console da Atari da terceira geração, o Atari 7800 Pro System, conhecido como Atari 7800 somente. A Atari tinha a intenção de recuperar no mercado o domínio que ela teve alguns anos antes, né? E em 12 de maio de 86 ela lançou o Atari 7800 na terceira geração de consoles, concorrer aí na época com o Nintendo, né? E o Master System. Ele tinha um processador do mesmo nível do Nintendo do Master. Ele tinha 256 cores e 2 canais de som. E ele custava $140 e vinha com o cartucho Pole Position 2. Essa história começou um pouco antes. Vamos saber isso agora depois da vinheta. Fabião, solta a vinheta aí. Pessoal, não tem como falar de Atari sem contar a história, né? Então, o Atari, ele foi líder na segunda geração de consoles. O Atari 2600 foi líder absoluto, né? Que foi a geração que começou com os cartuchos. Ele era tão famoso que ninguém conhecia como Atari 2600, conhecia como Atari simplesmente. E ela dominou amplamente e popularizou os videogames no mundo inteiro, né? E aí começaram a ser lançados outros consoles mais poderosos que ele até, como o Intellivision e o ColecoVision, que inclusive tem vídeo aqui no Games que Pariu. É só ver aqui na descrição do nosso vídeo, você vai ver um vídeo muito interessante sobre o ColecoVision. Então a Atari, mesmo dominando o mercado, ela queria lançar um videogame mais poderoso que os outros e concorrer de igual para esses novos consoles da segunda geração. Então ela lançou o Atari 5200 para concorrer com o ColecoVision principalmente. E o console foi um fracasso. Vamos fazer vídeo sobre ele também em breve no Games que Pariu. Enfim, a Atari fracassou com esse console. A Atari, nesse momento da história, ela estava nas mãos da Warner. A Warner tinha comprado a Atari, né? Comprado meio que tirado fora, né? O Nolan Bushnell, que foi o fundador da Atari. Então a Atari começou a planejar um videogame para a próxima geração, para a terceira geração, e tentando corrigir os erros que ela teve no Atari 5200. Então, a primeira coisa que ela fez foi arrumar um parceiro. Não ela produziu videogame, ela arrumou um parceiro que já tinha uma certa experiência nos arcades, que é a GCC, a General Computer, eu não lembro agora a sigla, depois o Fábio coloca aí no vídeo que eu não lembro agora, General Computer alguma coisa. Corporation, General Computer Corporation. E a General Computer Corporation começou a produzir o que seria o Atari 7800 em 83, com a ideia de lançar esse console em 84. E aí o console já bem avançado, pronto para ser lançado, a Warner começou a negociar a Atari com o Jack Tramiel, que era dono da Commodore. E o Jack Tramiel acabou comprando os direitos da Atari, né? E o Jack Tramiel era um cara meio turrão, meio miserável, não queria investir em nada e tal. E ele deu uma embargada nesse projeto do 7800. Então o game que estava pronto já em 84, ele acabou sendo lançado só em 86, como eu citei na abertura do vídeo aí. Então, inclusive, vários projetos, vários itens que a GCC queria colocar no 7800, acabou não colocando, porque o Jack Tramiel não queria investir mais nada nesse projeto. Então isso foi um dos motivos que fez o console não ser tão famoso assim. E um outro fato assim, decisivo foi o que, se ele fosse lançado em 84, como era a ideia original, ele ia ser lançado antes do NES nos Estados Unidos, né? O NES foi lançado em 85. E depois que o NES chegou, ficou meio difícil concorrer, porque a Nintendo nessa época, ela conseguiu abocanhar aí 80% do mercado de videogames. Atari just reinvented the video game with this, the Atari 7800. Incredible, huh? So powerful it plays like the best arcade game with real joysticks, right? So advanced it plays super games, computer games no other video game system ever played. Just look at these. It even plays all Atari 2600 games. Great, huh? Hey, oh, the new Atari 7800.
We reinvented the video game. O 7800 era um console bem moderno, tinha um visual muito bonito. Esse modelo aqui é europeu. O curioso, uma das curiosidades dele é que ele chama Atari 7800 Pro System, mas esse Pro System nunca pegou. No modelo europeu, inclusive, só vem escrito 7800, nem vem escrito Pro System, tá? E mais uma curiosidade, quando a GCC estava no projeto inicial, né, em 84 lá, ele teria uma saída de periférico na lateral dele. Eles tinham a ideia de ligar teclado, alguns periféricos, e na época estavam até pensando em colocar um Laserdisc no Atari. Então a ideia da GCC era bem ambiciosa. Aí, como eu citei, né, o Jack Tramiel chegou e cortou barato todo mundo, não deixou eles lançarem nada. Inclusive, eles tinham até já pronto um cartucho, né, que ia marcar os recordes. Você colocava o cartucho antes do jogo, né, você põe em cima, ele ia marcar todos os recordes. É o High Score Cartridge. Meu inglês não é grande coisa, mas vocês entendem o que quer dizer. Um cartucho para marcar os recordes. Também, Jack Tramiel chegou e cortou barato do pessoal aí. E tinha, como eu citei, né, um dos problemas do Atari é que ele tinha só 2 canais. Por que ele tinha 2 canais de som? Pelo som tá jogando Enduro aí, mas o cartucho tá aqui em cima da mesa, como que você tá jogando? É aquele som de 2 canais, né? Que a gente falou. Olha lá, o som é do Enduro. Mas o jogo é Pole Position. Esse jogo vinha junto com o videogame. O jogo é muito bom, mas o som nem tanto. O som do Enduro, mano, nada a ver isso, hein? Olha o Monte Fuji lá no fundo. Ah, vai. O Atari 7800, pessoal, ele foi o primeiro retrocompatível nativo da história. O retrocompatível é o videogame que ele pega o videogame do console anterior. Então o 7800 usava os cartuchos do 2600 também. E nativo porque o próprio videogame já pegava direto nele, que alguns, o 5200 fazia isso com um adaptador. E o ColecoVision também fazia com o adaptador, mas direto no videogame, o Atari 7800 ele é o primeiro da história. Inclusive, esse lance dos 2 canais, né, como eu citei, é por isso, por causa do chip do Atari 2600 que estava aqui dentro. E a GCC também, levando em conta que ele só tinha 2 canais, também pensou nisso, ela ia usar um chip de som na maior parte dos cartuchos, ia lançar os cartuchos com um chip de som. Inclusive, o 5200, que saiu antes do 7800, já tinha o som bem melhor, né, que ele. Eles iam usar aí nos cartuchos o chip de som especial aí, mas para variar, o Jack Tramiel veio também e cortou a verba pessoal e cortou o barato deles. Foram lançados para o 7800 59 títulos, tá? O grande problema na época foi que a Nintendo, ela fez aquele selo de qualidade da Nintendo, né? Ela tinha exclusividade com um monte de empresas. Então todas as empresas faziam jogo para NES. E a Atari e mais 1 ou 2 empresas só fizeram jogos para o 7800. Então não tinha um soft house no mercado para fazer jogos para ele. Então foram lançados para ele somente 59 jogos. Então vou mostrar agora como é a retrocompatibilidade, né? Vamos colocar o cartucho do 2600, depois do 7800 para ver também a diferença gráfica dos dois. Ela pegou. Esse é do 2600. Clássico, hein? Esse é o jogo do Atari 2600, né? Vamos pôr do 7800. Agora eu dou 7800. Bem melhor de gráfico. Até o som meio ardido, né? Do 2600, mas o som até que é bom. Dá pra ser melhor, né? Mas graficamente ele é bem melhor. Eu mostrei agora há pouco, né, o meu console, meu 7800 europeu. O controle original do 7800, que vem em todos os consoles quase, é esse aqui, né? Muito bom o controle, por sinal. E no modelo europeu lançaram esse controle aqui, que né? Eles falam que não, mas é uma cópia aí do controle do Nintendo e do Master System, né? Então ele foi lançado no mercado americano e foi lançado também no mercado europeu. Mas e no Brasil? Ele foi lançado no Brasil? Ele era para ser lançado no Brasil, mas... pessoal, é isso aí. A Gradiente, ela detinha no Brasil os direitos da Atari, né? Que ela já tinha feito o Atari junto com a Polivox no Brasil. Então ela tinha o direito de lançar a Atari no Brasil. Então ela estava negociando com a Atari e ela teve a ideia de lançar o 7800. Ela até recebeu alguns consoles de protótipo para ver e tal, e chegou a projetar uma carcaça, a injetar, né, várias carcaças, né, milhares de carcaças para o 7800. Mas ela começou a ver o mercado, que lá fora o 5200 tinha fracassado. A Nintendo lançou o NES nos Estados Unidos e foi um sucesso absoluto. Então a Gradiente, no meio do caminho, mudou de ideia e lançou o
Phantom System. Ela lançou o Phantom System na carcaça do 7800. É uma das histórias mais curiosas do mundo dos videogames aí. Uma carcaça de um videogame com outro dentro. É coisa de Brasil, né? Essas carcaças, elas já estavam prontas, né? Eles tinham milhares de carcaças prontas. Aí a Gradiente, ela pegou um Nintendo, né? Não oficialmente, porque não foi lançado oficialmente no Brasil. Diz a Gradiente que os jogos eram autorizados ou licenciados. Eu tenho minhas dúvidas. O videogame não era, isso é certeza. Então a Gradiente pegou a carcaça que ela já tinha, ela montou uma placa com as bases dos componentes do Nintendo, muito boa por sinal, e colocou a placa dentro da carcaça que seria o 7800. Ela fez até uma melhorazinha, um item que eu e o Fábio reparamos hoje aqui, que o Phantom System tem a janelinha aqui, né, para não pegar poeira. A tampinha aqui. O 7800 não tem, mas o Phantom System é o único game do mundo que é um videogame dentro da roupa de um outro videogame já lançado no mercado. What do you want? What do you think? What do you want? I want the latest games anywhere. What do you want? I want the sounds that curl my hair. What do you want? 7800s everywhere. What do you want? I want a Atari. I do. What do you want? I want a Atari. What do you want? Atari 7800. Atari's the name of the game, dudes. Check it out at these rad stores. Como eu citei anteriormente, né, foram lançados oficialmente apenas 59 jogos para o Atari 2800, para o Atari 7800, desculpa. E uma boa parte desses jogos eram conversões, né, do Atari 2600 para ele, como vários, Pac-Man, Donkey Kong, o próprio Proposition, enfim, vários jogos aí. E o grande problema de ter poucos títulos foi que as grandes empresas elas migraram para a Nintendo e tinha aquela exclusividade que a Nintendo fazia, né? Então foi a Capcom, a Konami, a Namco, até a própria Activision, que fez quase todos os jogos para o Atari 2600, foi pro lado da Nintendo. Então essa demora para lançar o videogame aí, mais uma vez, né? Culpa do Jack Tramiel, o vilão da Atari, né? Foi essa demora aí e saiu depois do Nintendo, aí fica complicado. Se ele fosse lançado antes do NES, seria encher os olhos do mercado, essa é uma grande novidade. Mas você vê o Atari 7800, ele é um videogame muito legal, mas você vê ele depois que você viu o Nintendo, já não é mais a mesma coisa. O cenário homebrew do 7800 é muito forte, como a gente já explicou aqui, para quem não está tão acostumado com esses termos. Homebrew são os jogos não oficiais, são os jogos caseiros, né? Então o mercado homebrew do 7800 é muito forte e muito atuante. Eu acho que tem até mais jogos lançados não oficiais do que os oficiais. Tem muita coisa legal lançado para ele, inclusive depois que ele deixou de ser fabricado. Ele foi descontinuado em 92. Né? E ele vendeu aí cerca de 4 milhões de unidades. A Atari não chegou a ter prejuízo com ele porque o Jack Tramiel não quis investir. Então, como ele não investiu também em muita coisa, ela não teve prejuízo. Mas é um videogame que ele tinha potencial para ir muito mais longe do que ele realmente foi. Ele teve vários ports, né? Várias conversões do Atari 2600 para ele. Inclusive ele fez sucesso porque todo mundo gostava de Atari na época. Inclusive, entre os jogos mais vendidos, são 2 remakes, que é o Miss Pac-Man e o Centipede. Né? Esses dois já tinham no Atari lá no 2600, mas mesmo já existindo, no 7800 eles foram entre os jogos mais vendidos do console. Ikari Warriors.
É justinho o controle, né? É o que eu falo, que esse joguinho aqui, você vê ele antes de você conhecer o NES, depois que você vê do NES é complicado, né? Ele é parecido, bem parecido com o do bem NES, parecido, graficamente, né? Sim, sim, o NES é mais suave um pouquinho, essa parte que ele faz andar a tela, esse scroll aí, né? É mais macio. Puta, eu tomei uma granada minha mesmo. Eu também. Achei que não dava. Eu não sei, mas dá a impressão que ele tem mais cor que o NES. Não sei, como o fundo dele é mais... Eu acho que é mais escuro um pouquinho, dá a impressão, né? Mais contrastado, né? Cara, não morre, cara. Opa, peguei um tanque aqui. Então vai com o tanque. Eu tô só morrendo. Nossa, tem uma bomba ali. Ah, tem um povo ali, ó. Tem que voltar, né? No caso, tô morto. Ah, não volta tem mais? você? Ih, caramba. Não põe crédito? Não tem crédito. É porque o Ikari vem do arcade, né? É, morri, velho. Caramba, então não cheguei nem no fim no primeiro chefe, pensou? Como o jogo é fácil? Putz. Vai sair daqui. Ah. Saiu. Saí morto. Saí girando. Nossa, que fácil! Cuidado que acaba o tiro. Onde ele marca isso? Então. Ali em cima, ó. Eu tenho 90 e... O que era isso que eu explodi? Foi cima uma base? Caiu, não fode, né? Ó. Aí sim. Bola de fogo. Agora que o tiro tá bom, eu já morri. Será que eu volto se você passar de fase? Agora você não volta mais. Mas tem vida ainda. Eu que tô afundando o time. Mas é curtinho o tiro original dele. É muito curto. Sai, gente. Olha que manda combustível. Se alguém não tivesse matado o tanque, né? Estaria com o tanque. O cara explodiu. Explode longe, né, meu? Acho que tem mais uma. Nossa, como eu sou ruim, mas tem mais duas ainda. Eu sempre ganho de você, mas você ganhando lavada. Eu só afundei a equipe. Essas flechas é uma aldeia aí, né? É um totem. É uma estátua esquisita. Não pra jogar granada ali agora, tem que jogar diagonal. Aê, certeiro. Eu adoro esse joguinho. Mas é difícil, meu. Eu acho o de NES, assim, eu tô falando de lembrança. Eu acho que o de NES ele era melhor. Olha o tanque, vai morrer o bobeiro aí. É mesmo o tanque. Um botão você gira. É meio ruim aqui de controlar o bicho. Tô apelando a galera. Pode girar o canhão dele, né? Puta, já morri. Olha lá, aí você morre junto. Que fácil. Pessoal, sendo assim, espero que tenham gostado de mais esse vídeo, desse console muito interessante, dessa empresa que eu tenho tanto carinho, que é a Atari, né? A gente faz parte do VGDB, o Museu Virtual dos Videogames, então lá tem muita informação sobre o Atari, sobre todos os consoles, jogos, que se quiser consultar informação aí fiel, dá um pulo lá no vgdb.com.br. Então, mais uma vez, espero que tenham gostado, se inscrevam no nosso canal, e até o próximo Games que Pariu.